No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o povo de Israel estava diante de um desafio sem precedentes. Davi, o rei ungido, olhava da sua altura, sobre as vastas terras que Deus lhe havia confiado. As nuvens cinzentas acima pareciam refletir a sua inquietação, um peso crescente em seu coração. Ele se lembrava da aliança feita por Deus com seus ancestrais, um pacto de proteção e prosperidade, mas o desejo por segurança o consumia. Para um homem segundo o coração de Deus, tal impulso era um sinal sombrio, e apesar de entender a proibição divina de contar o povo, Davi decidiu que queria saber quantos eram os seus súditos. Com a determinação fresca de um governante fortalecido, Davi convocou Joabe, seu general, e deu ordens claras: vai e conte o povo de Israel, desde Dan até Berseba. Joabe, hesitante, reconheceu a gravidade do que estava sendo pedido. Meu rei, que Deus multiplique o seu povo. Contudo, este ato é uma ofensa ao Senhor. O número de homens não importa, mas sim a proteção divina. Davi, porém, estava decidido. A vaidade e a falta de confiança em Deus o guiavam. O censo começou, e os dias se arrastaram, como se o tempo mesmo estivesse atento às transgressões do rei. À medida que os números surgiam, o que deveria ter sido um símbolo de força transformou-se em um peso opressivo de culpa. Davi, ao receber a confirmação da contagem, oprimido pelo arrependimento, reconheceu diante de Deus que sua escolha lhe trouxe não segurança, mas condenação. O profeta Gade apareceu então, a voz de Deus ressoando: o Senhor te apresenta 3 opções. Escolha uma destas para a sua punição. Davi ouvia em silêncio, cada palavra penetrando o seu ser. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos ou 3 dias de praga devastadora. O rei, consciente do peso de sua decisão, preferiu cair nas mãos de Deus, cheio de compaixão pelo seu povo, do que sofrer os horrores da mão do homem. Enquanto a peste se espalhava, Davi se prostrava entre os clamorosos de Israel, clamando a Deus por misericórdia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele compreendeu que sua falta não seria apenas um fardo pessoal, mas um peso impresso na alma de toda uma nação. O povo estava em perigo por causa de um erro, e sua única esperança estava em retornar ao Deus que fez uma aliança com eles. A história de Davi não começou e terminou com seu censo. Em meio às suas falhas, ele se tornava repleto de esperança quando pensava em seu filho Salomão, que, mesmo agraciado pela sabedoria divina, enfrentava as tentações do mundo à sua volta. Os erros de seu pai reverberariam, enquanto um futuro desconhecido se desenrolava diante de Salomão, sempre lembrado de ser fiel à aliança, um legado poderoso de amor e responsabilidades. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Acais, o rei de Judá, também seria uma expressão da palpável fragilidade da fé. Diante de crises, ele procurou suporte onde não deveria, sacrificando a Deus que sempre fora fiel. Sua busca por segurança através de práticas erradas destacou a vulnerabilidade do povo quando se afastava da aliança divina. A história de Davi, Salomão e até Acais nos leva a perguntar: como poderá Deus restaurar o seu povo, mesmo quando os líderes falham? Neste mar de desobediência, a luz da esperança emanava, esperando um novo capítulo, uma nova aliança, onde mesmo nos erros, a graça de Deus nos chamava ao arrependimento e à restituição. Nos dias obscuros de Acais, em meio a crises e incertezas, a nação de Judá claudicava entre a promessa divina e a pressão das potências vizinhas. O desespero permeava o coração do rei, e ele buscava ajuda na Assíria, abandonando a fonte de sua verdadeira força. Com a alma angustiada, Acais sacrificava a Deus, não conforme a lei, mas à maneira dos pagãos. Ao fazer isso, ele se afastava ainda mais da aliança que os patriarcas tinham com o Senhor. O profeta Isaías, homem de Deus,
foi enviado em meio a essa turbulência. Com palavras ardentes, ele confrontou Acais: se não crerdes, não restareis. Isaías 7:9. O Senhor mesmo ofereceu um sinal ao rei, um sinal que seria um prenúncio de redenção. Uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Manuel, Deus conosco. Contudo, Acais, temendo as ameaças ao seu reino, rejeitou o aviso claro e buscou outros aliados, ilustrando uma traição à confiança depositada em Deus. Enquanto isso, Davi olhava para os céus, angustiado por seu povo e seus líderes fracassados. A praga havia cessado, mas as cicatrizes do erro permaneciam visíveis. Assim, ele se lembrava da aliança feita com Deus e buscava formas de restaurar a relação desgastada entre o Senhor e seu povo. Inspirado, Davi se preparou para construir um templo, um lar onde a presença divina pudesse habitar entre eles. Contudo, o próprio Deus, ao falar através do profeta Natã, declarou que esta tarefa deveria ser deixada para Salomão, seu filho, uma vez que Davi fora um homem de guerra, enquanto Salomão seria um homem de paz. Davi, em obediência e humildade, não se deixou consumir pela frustração. Em vez disso, ele abençoou Salomão, reunindo todo o material e recursos necessários para a construção do templo. Suas ações tornaram-se uma lição poderosa sobre legado e fé. Davi dançou diante do Senhor com alegria, já ciente de que, embora os erros de seus antecessores pesassem sobre a nação, a restauração de Deus era sempre uma possibilidade. Salomão crescia sob a influência do pai e das promessas divinas. Com seu coração voltado a Deus, ele teria a oportunidade de estabelecer uma nova era de paz e sabedoria em Israel. Contudo, a tentação que havia se infiltrado na vida de Acais também se aproximava do jovem rei. Ele precisava permanecer vigilante, consciente de que, mesmo em tempos de prosperidade, o desvio poderia ocorrer. Em seus momentos de consagração, Salomão, então, clamaria ao Senhor, pedindo sabedoria para governar. E Deus, em sua infindável bondade, atenderia a esse pedido, concedendo a ele mais do que havia solicitado. Contudo, mesmo com essa herança divina, havia um desafio inerente ao trono que o aguardava. As alianças e alianças erradas poderiam facilmente desviar o coração de Salomão, como foram tropeços para seus antecessores. O eco da história se intensificava. A luz da aliança estava convocando, mas a escuridão das escolhas humanas também rugia ao fundo. Qual seria o destino de Judá, agora sob a sombra da desobediência e dos erros passados? A cada decisão, os reis de Israel se afastavam ou se aproximavam do Deus que desejava restaurar seu povo com um novo pacto. E assim, na aliança, como um fio invisível, a história de Israel pendia entre a queda e a salvação. O plano soberano de Deus continuaria a se desdobrar numa tapeçaria complexa, que haveria de levar a esperança ainda mais radiante, a vinda de um rei, que não apenas restauraria a nação, mas traria a verdadeira redenção a toda a humanidade. O que aconteceria quando os reis finalmente aceitassem a oferta graciosa de Deus? A resposta ecoaria através das gerações, aguardando ser revelada no tempo certo. Naquele tempo, a nação de Judá, ainda dilacerada pelas incertezas e pela escolha errada do rei Acais, esperava ansiosamente os ventos de mudança. Salomão, reconhecendo a importância de sua missão, refletia sobre a grande responsabilidade que o aguardava ao assumir o trono de Israel. O Senhor, conhecendo o coração do jovem rei, havia já repleto de promessas, oferecido a oportunidade de se desviar dos erros de seus pais. Assim como Davi tinha se apropriado da presença de Deus, Salomão, imerso em oração, buscava a orientação divina, pedindo não apenas sabedoria, mas uma compreensão mais profunda do que significava ser rei. Em uma noite tranquila, ao baixar a guardas para a paz, o Senhor lhe apareceu em sonho, perguntando: o que desejas que eu te dê? 1 Reis 3:05. Salomão, com humildade, respondeu de coração: dá-me, pois, sabedoria para que eu saiba governar este teu povo. 1 Reis 3:09. Deus, agradado com o pedido do rei, não apenas concedeu-lhe a sabedoria, mas também riquezas e honra, que nenhum outro rei teve antes ou terá após ele. 1 Reis 3:13. Contudo, essa benevolência carregava consigo um aviso sutil e uma condição: se o filho de Davi mantivesse os caminhos do Senhor, seguindo seus preceitos e leis, a bênção divinal seria constante.
com a sabedoria dada por Deus, Salomão começou a governar. Ele administrou o povo com justiça, e sua fama se espalhou como o perfume das flores perfumadas no campo. Contudo, com a ascensão de sua influência, também surgiram traições silenciosas. Ao perceber as fraquezas dos reis vizinhos, ele se viu tentado a formar alianças, combinando não apenas pactos de paz, mas também casamentos que misturariam as linhagens reais, um ato duvidoso que poderia enfraquecer a pureza da adoração ao Senhor. Conquanto as esperanças subissem dentro do reino, havia uma sombra se formando sobre a terra. Várias rainhas estrangeiras, ao serem trazidas para o palácio, trouxeram suas idólatras práticas e seus deuses estranhos. Essa contaminação começou a minar a fé de Salomão e a pureza do culto a Yahvé. A sabedoria, embora catalogada em muitos provérbios, parecia obscurecida por um desejo por status e posses que o conduzira a tomar decisões erradas. O Senhor, observando essas mudanças, não permaneceu em silêncio. Um dia, por meio de um profeta, a palavra de Deus foi enviada a Salomão: porquanto fizeste isso, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te ordenei, certamente arrancarei de ti o reino. 1 Reis 11:11. A advertência cortou o coração de Salomão, que se lembrou das promessas feitas por seu pai, David, e da importância de obedecer ao Deus de Israel. As noites foram longas e pesadas, seu espírito angustiado pela consciência das armadilhas que ele mesmo havia armado para sua futura geração. Ele se perguntava: como posso ser uma bênção quando aqueles que vêm depois de mim podem ser desvirtuados por minhas ações? Contudo, em meio ao desespero, Salomão não se esqueceu do plano soberano de Deus. Ele ainda tinha a esperança de que, através do arrependimento e da chamada para voltar aos caminhos do Senhor, a nação poderia ser restaurada. Enquanto a angústia preenchia seus dias, uma nova revelação se aproximava. O próprio Senhor, em sua misericórdia, havia designado um remanescente que guardaria a aliança. Um dia, dessa linha de sangue real, surgiria aquele que transformaria a tristeza em esperança verdadeira, um rei que não apenas governaria com justiça, mas também redimiria o povo. E assim, as páginas da história continuavam a se desenrolar sob os desígnios de Deus, enquanto um novo futuro se formava no horizonte, revelando que nem mesmo as falhas dos homens poderiam frustrar o propósito eterno do Criador. Que novos desafios viriam a surgir para o povo escolhido e como eles se aproximariam do seu plano redentor? A resposta, aguardando por seu tempo sob o céu, já se desenhava na história, permeada pela fé, através das gerações. E sucedeu que Salomão, angustiado pelos avisos que receberam de Deus, começou a clamar com fervor em busca de orientação. Com a mente e o coração em conflito, ele subiu ao altar do Senhor, determinado a reconduzir seu povo de volta ao caminho da retidão. Em meio a esses pensamentos afligidos, a voz do Senhor ecoou em sua alma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. 2 Crônicas 7:14. Salomão, percebendo a gravidade da situação, convocou líderes, sacerdotes e o povo para um dia de jejum e oração. Ele desejava restaurar a aliança entre Deus e Israel, com a esperança de que, fundados na obediência, o reino pudesse voltar a florescer. Enquanto o povo se reunia, uma expectativa crescente pairava sobre eles, como se o céu estivesse prestes a se abrir em resposta às súplicas dos homens. Ó Senhor, Deus de Israel, ouve a minha oração! Implorou Salomão, elevando suas mãos ao céu. Se nós voltarmos a ti, tu não nos rejeitarás, mas trarás de volta o brilho da tua face. A congregação respondeu em uníssono, clamando a Deus por misericórdia. As vozes ressoavam como um coro desesperado, unidas em busca da restauração da esperança. Entretanto, enquanto a nação se reunia em devoção, uma sombra oscilava no horizonte. As rainhas que haviam sido trazidas ao palácio, as quais adoravam Baal, Astarote e outras divindades estrangeiras, observavam de longe. Elas sussurravam entre si, contando os segredos de seus costumes e rituais pagãos. Com astúcia, algumas delas se atreveram a insinuar que os deuses de suas terras poderiam proporcionar bênçãos que os deuses de Israel não podiam. Assim, o coração de Salomão se dividia, num momento, fervendo em devoção ao Deus de seus pais, e no outro, suavemente seduzido pelas promessas de uma vida mais cheia, mais grandiosa.
A ambição crescia como erva daninha, obscurecendo sua mente. A glória que ele buscava estava agora emaranhada nas influências que agora o cercavam. Por causa da beleza de suas rainhas, e pela sabedoria que o mundo lhe prometia, ele começou a descuidar do que era essencial. A cada sacrifício oferecido às divindades estranhas, a atmosfera em Judá se tornava mais densa. A adoração a Yahvé começou a se dissipar, substituída por rituais ocultos que desconheciam a verdade. E assim, a nação se tornava uma sombra do que uma vez foi gloriosa. O reinado de Salomão, que começou em pura execução da vontade de Deus, agora se tornava um campo de batalha, onde seu espírito lutava contra as trevas. Os dias se passavam agitadamente, mas o Senhor, em sua misericórdia, não abandonou seu povo. Ele enviou outros profetas para advertir Salomão sobre o caminho que estava tomando. Se não voltardes, a consequência será a divisão do reino, e o povo que eu formei será disperso. Porém, as palavras do Senhor pareciam ecoar em um vazio, enquanto seu rei ignorava os avisos, preso em seu orgulho e cercado pelas tentações diárias. E assim, quando a opressão da idolatria começou a ameaçar as almas de muitos israelitas, uma mensagem cortante surgiu no meio do caos. Um jovem, um dos filhos de Salomão, começou a sentir uma chama ardente em seu coração. O Senhor ainda não nos abandonou, ele proclamou, e ainda há esperança se voltarmos a ele. As multidões, divididas entre a dúvida e a crença no poder renovador do Senhor, começaram a se reunir, atraídas pela fé inesperada daquele jovem. O que estava reservado para a nação de Judá nasceria, e um novo caminho se formaria a partir das ruínas da desobediência. O próprio Deus, em sua sabedoria inabalável, já havia determinado um remanescente que se ergueria, um ensino na adversidade, mostrando que nem mesmo os erros de um rei podiam anular o amor infinito de Deus por seu povo. Mas, como a história se desenrolaria diante do conflito interno do coração de Salomão e a crescente chama de renovação do jovem? O plano soberano de Deus tecia um novo manto sobre Judá, e os desígnios do Altíssimo estavam apenas começando a ser revelados. O que mais o Senhor tinha reservado para vindouro remanescente? A resposta se altava no espírito do profeta, pronta para abalar os fundamentos do que parecia ser irreversível. Enquanto o tumulto espiritual se espalhava pela terra, o jovem, agora mais ousado em sua fé, dirigiu-se ao povo congregado. Irmãos e irmãs, não há força no medo, mas grande poder na fé. Nosso Deus é fiel e sempre haverá um caminho de volta para ele. Essas palavras, carregadas de esperança, faziam ecoar a crença de que a mão de Deus ainda operava milagres entre eles. Entretanto, a tensão no coração de Salomão crescia. Ele observava do alto do palácio, seu espírito inquieto diante das multidões que se reuniam sob a liderança do jovem. O eco das vozes do povo clamando por restauração começava a atingir suas fibras mais profundas, mas as sombras de sua infidelidade e das influências estrangeiras pareciam mais poderosas do que a luz da verdade. A luta interna se intensificava, como um furacão prestes a se desatar. No silêncio da noite, enquanto a cidade adormecia, Salomão buscou a solitude. Ele se refugiou em seus pensamentos, tentando encontrar clareza. Ó Senhor, que caminho devo seguir? O que será de Israel se eu falhar? As promessas que fiz a Davi ainda se cumprirão? E nesse deserto espiritual, ele sentiu o peso de um legado que não poderia ser ignorado. Enquanto isso, o jovem, incansável em seu fervor, continuou a pregar, ungido por uma visão clara do que Deus estava fazendo. Ele se dirigiu ao povo, ensinado as Escrituras e recordando-os das promessas de Deus. Lembrem-se do que o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, e não os deixarei desamparados. Êxodo 3:14. A paixão do jovem inspirou muitos a renunciarem a ídolos e voltarem ao Deus de seus pais. Com cada dia que passava, Salomão percebia como sua posição estava ameaçada. Os rumores sobre sua relutância em voltar-se para Yahvé começavam a circular, e a divisão em seu reino tornava-se mais palpável. Suas rainhas, cujos sussurros envenenavam seu coração, tornavam-se vozes de advertência. Mas o orgulho e a loucura do homem que desejou ser mais sábio que todos os outros cegavam-lhe a visão. Os caminhos do Senhor são melhores que a sabedoria dos homens, repetiu o jovem, insistindo que a verdadeira prontidão vinha da humildade.
Um grupo pequeno de sacerdotes, tocados pela mensagem, começou a se reunir à sua volta. Juntos, começaram a buscar ao Senhor em oração, pedindo que a glória de Deus voltasse a habitar em seus corações. Enquanto os ventos da mudança sopravam, o Senhor, em sua infinita graça, decidiu enviar uma visão a Salomão, uma representação poderosa que mostraria a diluição de sua autoridade. Naquela noite, enquanto ele dormia, veio uma voz que o chamou: Salomão, escuta. De teus erros surgirão lições para a posteridade. Se não voltardes a mim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas com sadios lamentos, perceberás que a divisão chegará e a te será trazida. Ao acordar, encharcado em suor, Salomão compreendeu que sua ignorância estava provocando não só a ruína de sua casa, mas também desencadeando uma profecia que poderia resultar no cativeiro de seu povo. Um temor reverente tomou conta de seu ser. Ele deveria agir, mas como reverter a maré de idolatria que ameaçava consumir tudo? Decidido a buscar ao Senhor com mais intensidade, ele foi até o jovem em busca de conselhos. Tu que falas com a autoridade do Altíssimo, o que devo fazer? Ele percebeu que a resposta estava não apenas na sabedoria, mas na prática do arrependimento sincero. Juntos poderiam ser instrumentos de Deus para restaurar a fé e a obediência. A resposta que aguardava Salomão revelaria não apenas o futuro de Judá, mas também o propósito divino para a nação escolhida. Com a palavra de Deus ressoando em sua mente, ele se preparava para um confronto não só com suas rainhas, mas com os ídolos que haviam capturado sua própria alma. A grandeza do futuro de Israel dependia de sua decisão de se voltar para a face do Senhor. Assim, à medida que a aliança de Deus era posta à prova, uma nova fase da história estava prestes a começar. Os corações de muitos estavam prontos para a renovação, e uma revelação divina se aproximava rapidamente. O plano soberano de Deus estava prestes a ser manifestado, junto com a certeza de que a restauração verdadeira somente viria pelo arrependimento genuíno e pela busca de sua face. E como tudo isso se desdobraria? Desperta uma nova era para Judá, onde o brado da resistência ecoava em cada coração, aguardando a intervenção do Senhor. A aurora se erguia sobre Jerusalém, trazendo consigo o brilho tênue da esperança e o peso do passado. Salomão, agora decidido, dirigiu-se até o jovem, cuja fé fervorosa iluminava os corações dos que se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que não poderia mais ignorar o clamor de seu povo. O Espírito do Senhor já estava em ação, e ele precisava se unir a essa corrente de renovação. O que Deus quer de mim, além de reconhecer meu erro? Perguntou Salomão, a voz cheia de emoção, enquanto o jovem o olhava com bondade e determinação. O Senhor deseja um coração quebrantado e um espírito contrito, respondeu o jovem, seus olhos brilhando com a luz do entendimento divino. É preciso abandonar os ídolos, reverter a maldição que paira sobre Israel. Somente pelo arrependimento e pela busca de sua face encontraremos a restauração que tanto ansiamos. Salomão assentiu, sentindo o peso de cada palavra. O surgimento de um novo amanhecer parecia ao alcance de suas mãos, mas a luta interna que ainda enfrentava não poderia ser subestimada. Reunindo os sacerdotes e os líderes do povo, ele convocou uma assembleia no templo. Escutai, ó Israel! A nossa casa caiu em ruínas, e a nossa aliança com o Senhor foi esquecida. É chegado o momento de nos voltarmos a Ele. Sua voz, ainda poderosa, agora ressoava com um significado renovado. Os sacerdotes, inflamados pela paixão do jovem, se juntaram a ele em oração, pedindo ao Senhor que quebrasse as correntes da idolatria e restaurasse a santidade em sua casa. Os murmúrios entre o povo se transformaram em clamor. O antigo templo, que já foi glorioso, ecoava os sons de uma esperança revivida. Enquanto isso, nas alcovas da realeza, as rainhas de Salomão se reuniam, preocupadas com a mudança de seu rei. Elas sabiam que a mensagem do jovem ameaçava não apenas sua influência, mas suas próprias tradições. Que tolo ele é! Ele se deixará levar por um mero rapaz. Uma delas, Naamá, mãe de Roboão, exortou as outras. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Sabendo que a resistência à mudança seria feroz, Salomão arrependeu-se por suas decisões passadas. Ele lembrava do aviso do Senhor, que dissera,
se não voltardes a mim, a casa de oração se tornará um lugar de lamento. E o peso desse aviso agora se tornará uma realidade que ele não poderia ignorar. Em meio à reunião, um grande alvoroço estourou na porta do templo. O povo, ao redor do jovem, proclamava as maravilhas que o Senhor poderia novamente realizar. O jovem levantou os braços, clamando com fervor: o nosso Deus é forte. Ele é poderoso para restaurar, e se voltarmos para ele, ele se voltará para nós. As palavras reverberaram como um eco nas paredes do templo, tocando até os corações mais endurecidos. Salomão, angustiado, contemplava a cena. O que deveria fazer? Um dilema se formava em sua mente: seguir o caminho radical da restauração ou continuar no caminho da política e da segurança que suas velhas alianças lhe ofereciam. Mas ele estava se dando conta de que, por mais firmes que fossem os ídolos, a verdade do Senhor era o único fundamento sobre o qual sua nação poderia ser reconstruída. Enquanto sentava-se em sua posição, um sacerdote se aproximou dele e através de uma visão, a resposta foi dada. Salomão, antes que tu possas levar a nação a um novo nível, deves determinar: o que é mais importante, o poder ou o legado que Deus deixou? O sacerdote, olhando profundamente em seus olhos, falou de maneira inspiradora: o Senhor não busca reis que governem, mas servos que... A visão fez com que o coração de Salomão se agitasse. Ele percebeu que mais do que nunca, precisava decidir-se por um caminho que honrasse a aliança que se estendia através das gerações. O tempo estava se esgotando, e a decisão que tomasse moldaria não apenas seu destino, mas o futuro de Israel. Quando a luz da manhã começou a entrar pelas portas do templo, um novo clamor surgiu entre o povo. Uma expectativa vibrante permeava o ar, como se uma direção divina estivesse se aproximando de uma revelação ainda maior sobre o que o Senhor desejava fazer. Qual seria o destino final de sua aliança? Salomão sentiu a presença de Deus se aproximar como uma brisa suave, cheia de poder e autoridade. E assim, o que o futuro reservava, nem ele, nem o povo, poderia prever. Mas no silêncio da oração e na determinação do arrependimento, um novo plano soberano estava prestes a se desdobrar. O eco da fidelidade de Deus jamais seria esquecido, e a caminhada da restauração apenas estava começando. Os ventos da mudança sopravam sobre Jerusalém, e a atmosfera vibrava com uma expectativa quase palpável. Salomão, envolto em suas dúvidas, sentia o peso da decisão que lhe fora colocada como um fardo em seus ombros. As vozes do povo clamavam por renovação, enquanto no fundo de sua alma, um eco remoía: qual será o legado que deixarei? Ao amanhecer, o jovem profeta, aquele que havia trazido a mensagem de esperança, fez-se mais uma vez presente diante da assembleia. Seus olhos brilhavam como os mais puros cristais, e seu semblante irradiava a segurança de quem estava eternamente ligado ao Altíssimo. Ele levantou a voz, e com fé inabalável, exclamou: eis que o Senhor nos chama. Não descansemos em nossas antiguidades. É tempo de despojar-nos dos ídolos, de nos voltar aos caminhos de nosso Deus, de buscar sua face com fervor. A multidão, agora numa comoção ardente, respondia em uníssono: amém. Salomão sentiu o perfume da renovação. O coração do povo ardia, mas a dúvida ainda lhe fazia hesitar. O que fazer da influência que lhe fora conferida, enquanto nesta assembleia, os corações começavam a se unir em arrependimento sincero? A glória do Senhor pairava sobre eles, e ele, o rei, deveria liderar. Mas aqueles que ocupavam o palácio tinham seus planos, e o grupo de rainhas se reunia para arquitetar um estratagema. Naamá, maternal no desespero que alimentava, revelava a trama: se não pararmos essa rebelião, perderemos não apenas nosso poder, mas a própria essência de nossas vidas. Irmãs, precisamos detê-lo, custe o que custar. As sombras dos corredores palacianos se tornaram bolas de fogo em contrapartida ao brilho radiante do templo onde o povo se reunia. Com a pesquisa secreta de seus adoradores de Baal e Asherá, o grupo arquitetou uma conspiração, orquestrando uma proposta para Salomão, uma tentativa de coação sutil. Enquanto isso, em meio ao clamor do templo, o jovem dirigia-se a um altar repleto de sacrifícios que simbolizavam a devolução do coração do povo ao seu Deus. Ele, com as mãos erguidas aos céus, clamou: Senhor, tu que és fiel,
revele a tua grandeza a esta geração. Que cada coração se quebrante e que a cura divina se derrame sobre a nação. Os sacerdotes, tocados pela mensagem, seguiram seu exemplo, intercedendo por Israel. Prontamente, um sinal do alto foi visível. Assim como em tempos antigos, quando a glória do Senhor descia sobre o templo, uma nuvem começou a se formar, envolvendo o sacrifício como um sinal de sua presença e aprovação. As vozes do povo sussurravam em reverência, e alguns caíram em adoração. Mas como em todo procedimento divino, a adversidade não tardou a aparecer. Um mensageiro foi enviado pelas rainhas, um homem astuto, que se dirigiu procurá-lo nas regiões mais elevadas do palácio, levando sob sua capa palavras enganosas. Ó rei, por que te deixas levar por ideias tão radicais? O povo precisa da estabilidade que sempre teve, a liderança que você confere é ameaça. Uma nação que não conhece seus antigos caminhos está destinada a ruínas. Salomão, ao receber os recados, começou a entender o verdadeiro teste de sua liderança. O que se seguiria nos próximos dias não apenas moldaria sua realeza, mas também definirá a aliança que Israel teria com seu Deus. Com o coração dividido entre o poder e o propósito divino, ele buscou sabedoria acima de todas as coisas. Nas profundezas da noite, em sua cela, ele orou: Senhor, auxilia-me a discernir tua verdade e a seguir a senda que traz vida. E enquanto o eco de suas palavras ressoava entre as paredes frias, uma voz suave, mais poderosa, moveu-se sobre ele: Se você escolher o caminho da fidelidade, eu restaurarei a sua casa e o legado do meu povo. E assim, o chamado de Salomão não era apenas para ele, a nação aguardava, um futuro estava em jogo, e a revelação da glória de Deus pairava como a bruma sobre o templo. Ele percebeu que havia um plano mais abrangente em ação, e o poderoso desdobramento aguardava o tempo certo de Deus. O destino da aliança estava repleto de promessas eternas que muito além do que ele poderia imaginar. E aconteceu que ao raiar do novo dia, a cidade de Jerusalém despertou sob a tumultuada serenidade de um amanhecer de incertezas. Salomão levantou-se do seu leito, ainda sob o peso do dilema que o cercava. O clamor do povo ainda soava em seus ouvidos, e o eco da voz divina reverberava em seu coração. Ele sabia que a escolha que faria impactaria não apenas sua vida, mas toda a nação escolhida por Deus. Dirigindo-se ao templo, o rei olhou para a multidão que, em fervor, se reunia novamente. Seu semblante, antes confuso, tornava-se resoluto aos poucos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1, ponderou internamente, buscando coragem nas Escrituras. O povo aguardava ansioso, e ele sentiu a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus para uma geração sedenta de mudança. Em meio à agitação do templo, o jovem profeta se aproximou mais uma vez. Ó povo de Israel! O Senhor nos chama a buscar a linhagem de Davi, a sermos o povo que ele prometeu. Rejeitemos as práticas dos povos vizinhos. O que poderia nos separar do amor de Deus, senão a desobediência? Sua voz ecoou, penetrando os corações. Mas, longe dali, as rainhas conspurcadas estavam em sua câmara, ansiosas e inquietas. Naamá, com seus olhos ardendo em determinação, exclamou: Precisamos de um plano ousado. O rei, em sua fraqueza, deve ser confrontado. Pois não é somente nossa posição que está em jogo, mas as práticas que sempre conhecíamos. Nosso culto a Baal e Asherá traz proteção e prosperidade. Assim, de um súbito, uma ideia ardilosa tomou forma. Elas decidiriam não apenas influenciar Salomão, mas confrontá-lo diretamente. Ao discutirem suas intenções, as rainhas decidiriam um terrível banquete, onde o rei seria engajado em um jogo de promessas vãs, sussurrando incentivos para que abandonasse a busca de fidelidade ao Senhor. Salomão, no entanto, após uma noite de oração, levantou sua mente ainda em busca de um sinal claro da vontade divina. Senhor, clamou em sua solidão, se és tu que me guias, revela-me como poderei livrar este povo da escravidão dos ídolos. Naquelas horas de incerteza, uma visão envolveu seus sentidos, cabelos longos e brancos como a lã, um vestido radiante que preenchia o espaço com um luminoso esplendor, e uma voz clara que ecoou ao redor dele: Seja forte e corajoso, não temas as ameaças que vêm do palácio.
Necessito que você clame com fervor e divulgue a minha palavra entre o povo. Eu sou o Senhor que te fortalece. Despertado da visão, Salomão tomou novamente seu lugar no templo. O povo aguardava, a respiração suspensa, esperando pela sabedoria que vetaria a cobiça e a opressão. Ele ergueu a mão, clamando: Nação de Israel, o Senhor tem um plano. Não desistam de sua fé. Lembrem-se do que fez por nossos pais, libertando-nos do Egito e trazendo-nos à terra prometida. As palavras do rei reuniram fé e um animado clamor se ergueu, cada voz se unindo em um potente eco de adoração. Contudo, em meio à ebulição de emoções, as rainhas, já preparadas com seu plano de sedução e engano, traçavam o caminho de uma emboscada. E quando a celebração parecia tocar os céus, emissários das rainhas infiltraram-se na multidão, trazendo não apenas palavras de afago, mas também acertos infelizes que desafiavam a lealdade do rei a Deus. Rei Salomão, disseram com melódica suavidade, tua liderança é admirada, mas o que pensaria o povo se soubesse que consultas às práticas de nossos deuses ancestrais pudessem garantir paz em tempos tumultuosos? De repente, entre o fulgor da devoção e o murmúrio de novos conselhos, Salomão se viu em um abismo se sua decisão. A sombra das rainhas e a luz do altar substituíram-se na batalha pelo seu coração. Como escolher entre a fidelidade a Deus e as conveniências do trono? E justo quando dúvida e temor começavam a ameaçar sua determinação, uma profecia de antigos dias se ergueu em seu coração: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16:18. Com essa certeza, ele se preparou para confrontar os disfarces da oposição. Mas, enquanto se levantava contra a treva que se aproximava, uma voz ainda mais forte ressoava do céu: Salomão, a sua lealdade não apenas moldará seu caminho, mas revelará o destino de Israel. Prepare-se, pois o que eu tenho para ti e para o meu povo está além do que pensas compreender. Deixa que minha glória se manifeste como nunca antes, pois o tempo está próximo. E assim, os tremores da batalha não apenas teriam seu silêncio. Um plano soberano e divino preparava-se para desdobrar-se, prometendo não apenas redenção, mas transformação. Na manhã sequente ao tumultuado banquete, um silêncio inquietante pairava sobre Jerusalém. O povo, ainda imerso nas palavras pungentes de Salomão, olhava ansiosamente para o templo, esperando que o rei se manifestasse de maneira clara. Entretanto, dentro de suas muralhas, a batalha interna entre os valores divinos e os apelos enganosos das rainhas se intensificava. Salomão retirou-se para um lugar sereno, onde podia orar sem interrupção. Foi ali que sua alma buscou refúgio na palavra do Senhor. O Senhor é a força do meu povo, Ele é o meu refúgio em tempos de angústia. Salmos 37:39. Ele murmurou, buscando conforto nas promessas eternas de Deus. Mas as vozes insidiosas das emissárias já ecoavam em seus pensamentos, prometendo prosperidade através de alianças perigosas. Despojado de qualquer distração, o rei sentou-se no chão, a dor da escolha que carregava pesando em seus ombros. Ele não era apenas um homem, era o escolhido de Deus, um líder que tinha o destino de seu povo em suas mãos. A pressão pressionava sua mente e coração, e o eco das palavras proféticas continuava a reverberar. A sua lealdade não apenas moldará seu caminho, mas revelará o destino de Israel. Em meio à sua angústia, uma sombra atravessou sua mente a memória da sabedoria de seu pai, Davi. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5, ele recordou. Mas o caminho para confiar plenamente parecia nevoado, as promessas sedutoras de paz trazidas pelas rainhas apresentavam-se como alternativas tentadoras. E se o Senhor não estiver conosco? A dúvida sussurrou. Enquanto compartilhava com Deus as complexidades de seu dilema, uma luz singular iluminou seu entendimento. O Senhor não estava apenas testando sua lealdade, ele estava preparando Salomão para ser um exemplo de fé em meio à incerteza. De repente, a determinação despontou em seu peito e ele compreendeu que as raízes de sua decisão afetariam gerações. Eu escolherei o Senhor, e só a ele obedecerei. Bradou em seu espírito. Pronto para enfrentar os desafios à sua frente, Salomão decidiu convocar a nação. Com um coração cheio de fervor e uma fé renovada, adentrou o templo novamente, onde as multidões se reuniam, desejosas por orientação.
Ele ergueu as mãos, e o murmúrio que passava entre eles silenciou-se à sua presença. Ó povo de Israel! Gritou, a paixão em sua voz se andou ressoante. O Senhor nosso Deus está conosco. Ele é o único que pode libertar-nos das cadeias da idolatria. Eu não me deixarei submeter aos meus medos ou à sedução das rainhas. A verdadeira paz e prosperidade vem de nossa obediência ao Deus que fez aliança com nossos pais. O povo, ouvindo suas palavras ardentes, começou a se agitar, tomados por um renovado fervor. Contudo, em uma esquina, as rainhas ouviam com ardor, seus olhos brilhantes com um plano maligno em mente, começando a formar uma aliança sombria contra o rei. Não permitiremos que ele nos ruine, sussurrou Naamá, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Se a ala da mão de Deus não os resgatar, teremos uma oportunidade única de virá-lo contra o próprio povo. À medida que o clamor de Salomão ganhava a multidão, os raios de esperança irradiavam em seus corações. Mas as trevas se reuniam, implacáveis, buscando desviar o foco da aliança divina. A batalha se tornava não apenas pela fé dele, mas por toda a nação, à mercê de um legado que eles estavam prestes a herdar. E assim, enquanto a luz e as trevas disputavam pela lealdade de Israel, o destino da nação se tornava cada vez mais claro, uma prova de fé se aproximava, um momento divino onde todas as promessas de Deus começariam a passar pelo fogo do teste. O eco das palavras de Salomão e o enigmático plano das rainhas marcam a senda onde a vitória ou a ruína será selada. Com a soberania divina sobre eles, a história de Israel se preparava para um desdobramento monumental. Eis que vos digo, preparem-se, pois o que está por vir abalará os fundamentos do céu e da terra. Enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam em meio ao fervor gerado pelas palavras de Salomão, o jovem profeta, imperturbável, ergueu-se ao lado do rei. Com uma determinação imbatível, ele olhou para o povo e proclamou: venham todos! Neste momento crucial, o Senhor nos chama para um arrependimento coletivo. Que cada coração se converta, que cada ídolo seja derrubado. Pois somente assim, em completa devoção ao nosso Deus, seremos restaurados. As palavras do jovem ecoaram com poder, e a nação, em uníssono, começou a clamar por misericórdia. Ó Senhor, perdoa-nos de nossa infidelidade. Voltemo-nos para ti. Gritavam com fervor, e as lágrimas escorriam dos rostos que antes estavam endurecidos pela idolatria. Tantos corações uma vez endurecidos pelo engano começaram a ser quebrantados sob a presença do Altíssimo. Mas no palácio, as rainhas, ainda ocupadas com seus planos traiçoeiros, sentiam-se cada vez mais ameaçadas. Naamá, em particular, olhava para a cena no templo como se seu desespero aumentasse a cada clamor do povo. Ele deve ser silenciado. Não podemos permitir que a devoção de Israel a um Deus que não protege sua nação comprometa nosso poder e segurança. Precisamos agir, e depressa. A trama começou a se formar nas sombras, assim como a noite se adensa quando o luar se oculta. Enquanto isso, Salomão, agora imergido na devoção de seu povo, era imbuído por um novo ânimo. Ele olhou para o céu, sentindo que a mão de Deus estava presente naquele momento de clamor. Vamos edificar um altar ao Senhor. Vamos oferecer sacrifícios. Que nossas ofertas sejam aceitas, e que nossa aliança seja renovada. Ele se dirigiu a todos, gesticulando em consagração, e os sacerdotes rapidamente se prepararam com os animais necessários. Os seres humanos e a terra ao redor do templo pareciam se unir em sincera adoração. Era como se o céu e a terra ressoassem com a harmonia de um único propósito. Entretanto, em um instante de aparente paz, o Senhor respondeu à linguagem do seu povo. Uma nuvem começou a descer sobre o templo. Era a presença do Senhor, fazendo-se manifesta em meio à devoção genuína. O povo caiu em súplica, e a adoração se intensificou enquanto a glória do Senhor cobria a casa de adoração. Naquela atmosfera gloriosa, um silêncio sagrado surgiu, seguido por uma voz poderosa que se ergueu como um trovão entre os aplausos da adoração: Eu sou o Senhor, e em meio aos desafios e obscuridades que enfrentais, estou convosco. Se vos retornardes a mim, assim como eu não me esquecerei de vós, assim também, os lembro da aliança feita com vossos pais. Eu sou o Deus que restaura.
Mas a alegria do templo foi pairada com um desprezo sombrio. Naamã e suas aliadas tramavam um plano de sedução e engano, decidindo que era hora de confrontar Salomão de forma direta. Elas haviam reunido um grupo de sacerdotes pagãos, dispostos a arruinar a renovação do rei. Através de promessas de riqueza e poder, seu plano não seria apenas o de persuadi-lo, mas também de incitar temor no coração do povo. Vamos chamar o rei para um banquete em nossa casa, onde ele poderá ver a beleza de nossos rituais. Assim, ele não apenas se lembrará da fragilidade de seu reino, mas também encontrará conforto em suas decisões passadas. Prometeremos a paz. As rainhas sorriam, confiantes em seu ataque furtivo, alicerçado nos ídolos em que tinham depositado a fé. Enquanto o povo vibrava sob a presença de Deus no templo, Salomão recebeu um mensageiro carregando um convite das rainhas. O jovem profeta observou com avidez enquanto o rei lia as palavras envolventes que prometiam harmonia e prosperidade. Ele sabia que a liderança de Salomão estava em risco, pois a batalha não era apenas uma luta entre ideais, mas uma guerra espiritual que determinaria o futuro de Judá. As horas se passaram, e a pressão em torno de Salomão se intensificou. Ele sentiu a necessidade de preservar a unidade da nação, mas também o peso da fidelidade a Deus estava se tornando um dilema interno. Com a humanidade e a divindade em conflito, ele se sentiu dividido, assaltado por pensamentos conflitantes a respeito de sua lealdade e o desejo por um domínio seguro. Mas ao mesmo tempo, o jovem profeta não se deixou abalar. Ele, ciente de que o chamado ao arrependimento era a única resposta viável à crise, decidiu agir. Com a unção do Espírito, ele subiu ao altar, rezando fervorosamente, e com um espírito corajoso dirigiu-se a Salomão: ó rei, não cedas ao engano. O que parece doce agora é um veneno que destruirá não apenas a ti, mas a toda a nação. Vinde, e os olhos de Deus permanecerão sobre você para restituir. A tensão aumentava. O rei estava diante de uma escolha monumental. O que decidisse marcará não apenas seu legado, mas o de todos os que viriam a seguir. Ao olhar para a multidão clamando pela restauração, Salomão percebeu que o eco do que escolhesse ressoaria através das gerações. Diante da sarça ardente da fé, a voz do Senhor persistentemente coava em seu coração: escolha hoje a quem servireis. A resposta estava prestes a ser revelada, não apenas no que ele decidiria, mas também no imenso plano soberano que Deus preparara para o seu povo. Meu povo, começou Salomão, a voz agora firme e determinada. Não permitiremos que a sombra da traição prevaleça. Louvarei ao Senhor e com ele estarei. E assim se viu no limiar de um novo amanhecer, onde a luz da verdade brilhou sobre os desafios que viriam a seguir, enquanto o plano divino lentamente se desenrolava, aguardando o grande clímax da história de Judá, um renascimento que não era apenas esperado, mas prometido. Como esta saga divina se manifestaria nas próximas horas? Estaria o povo de Israel pronto para aceitar o desafio que Deus havia colocado diante deles? O destino da nação dependia da jornada pela fé, e a revelação da glória de Deus estava prestes a acontecer.